Saudações, irmãos. Mais uma vez vamos tratar de um assunto bem interessante. Estou intitulando aqui como por si mesmos. O que eu quero dizer, né? Nossa abordagem de hoje vai se tratar de algumas passagens e comentários de alguma literatura cristã, onde defendo que a Bíblia nos dá um entendimento de que podemos buscar a verdade por nós mesmos, independente do sistema de pessoas, de igrejas, de denominações, de pastores. Nós podemos ter entendimento pela própria Bíblia. Nós buscando esse conhecimento independente, poderemos adquirir sabedoria e conhecimento por nós mesmos. E basicamente é um conselho e quase uma ordem ao mesmo tempo que Deus está nos dando para que a gente faça isso, né? Vamos começar então pelo verso que está lá em Romanos 14, no verso 12, que diz aí, né? De maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Isso aí, em Romanos 14, 12. Queridos, nós temos uma literatura cristã, muitos irmãos que escrevem livros, enfim, né? E as editoras publicam esses materiais, e todos esses escritores têm como inspiração a palavra de Deus, né? Eu vou trazer aqui uma literatura que a escritora é uma escritora norte-americana. E o livro é até um pouco antigo, porque ele é do século passado, onde eu escolhi essas passagens aqui como sendo também as minhas próprias palavras. Eu tenho o mesmo entendimento que foi argumentado aqui e quero trazer para os irmãos darem uma observada nessa forma de pensamento, tendo base aquele versículo bíblico ali, né? Então aqui diz o seguinte, ó: o primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade. Então andar na luz, animando outros a lhe seguirem um exemplo. Devemos dia após dia estudar a Bíblia diligentemente, ponderando todo pensamento e comparando passagem com passagem. Com auxílio divino, devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, visto termos de responder por nós mesmos perante Deus, certo? Então, você pode ver que esse argumento está a sua base em si é esse versículo bíblico que eu apresentei para vocês aqui, certo? De maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. O texto em si lá em Romanos tem um contexto e tal, mas esse texto aqui, essa passagem bíblica é a chave para compreender que as coisas que vierem até você, você precisa conferir por você mesmo. Saiba por você mesmo a verdade para a qual você está estudando, pesquisando, investigando, enfim, para que você tenha conhecimento por si mesmo da verdade e tenha convicção disso, né? Você pode ver uma outra passagem desse livro aí. Diz o seguinte, ó: mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos conselhos eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma dessas coisas, nem todas em conjunto, deveria considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro "assim diz o Senhor". Certo? Quer dizer, assim diz o Senhor, você vai encontrar na Bíblia, se Deus está dizendo assim, né? Você pode estar dizendo assim, tu quer que a gente busque por nós mesmos, que pastor, nem opinião de ninguém é a opinião que deve nortear o nosso pensamento, mas tu está te utilizando de um pensamento de uma escritora norte-americana do século passado. Então, assim,
É por isso que eu digo, ainda que eu tente implantar uma semente de uma ideia na sua cabeça, você precisa também pensar assim, não, tudo bem, ele está tentando me nortear, está me dando um ponto de partida para que eu busque saber se o que ele está falando é verdade ou não, e se as coisas são assim, né? Então você tem a liberdade para fazer isso. Esse é o ponto que eu quero chegar, né? Uma outra passagem que diz o seguinte, ó: Satanás, ele se esforça constantemente por atrair atenção para o homem em lugar de Deus, certo? Induz o povo a olhar para os bispos, pastores, professores de teologia como seus guias, em vez de examinar as escrituras a fim de, por si mesmos, aprenderem o seu dever. Então, dominando o espírito desses dirigentes, pode influenciar as multidões ao seu bel prazer. Então, se você não tiver essa conscientização de que você precisa saber dessas coisas por você, outras pessoas vão te levar para onde elas quiserem pelo pensamento delas, certo? Então, veja que esse argumento, ainda que foi gerado na pena e na escrita de uma escritora do século passado, é o mesmo pensamento fundamental que eu também tenho quando se trata do que está escrito na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, como conhecemos, né? Então, assim, ó, veja o que mais eu posso também utilizar como minhas palavras, ok? A ignorância não será uma desculpa para jovens ou adultos, nem os livrará da punição pela transgressão da lei de Deus, porque existe em suas mãos uma fiel apresentação desta lei e de seus princípios e reivindicações. Não é suficiente ter boas intenções. Não é suficiente fazer o que um homem pensa ser correto ou o que o pastor lhe diz ser correto. Okay? A salvação da sua alma está em jogo e você deveria pesquisar as escrituras por si mesmo. É uma afirmação. Ok? Por mais forte que possam ser as suas convicções, por mais confiante que você possa estar de que o pastor sabe o que é a verdade, isso não é o seu fundamento. Você tem um mapa indicando cada marco da jornada rumo ao céu, e você não deve adivinhar nada. Para você ver que ainda que esses pioneiros lá do passado, irmãos cristãos que buscavam na palavra de Deus e tiveram inspiração ali pela palavra, encontraram a verdade, ele está dizendo, olha, vocês mesmos podem fazer isso. Vocês não precisam ler o que a gente tem aqui para saber se é verdade ou não o que a gente leu ou o que você está lendo. Busque você mesmo, você também vai descobrir, ok? Então, ó, é um fato amplamente ignorado, embora nunca sem perigo, que o erro raramente se mostra como realmente é. É por misturar-se ou ligar-se com a verdade que ele ganha aceitação. O comer da árvore do conhecimento do bem e do mal causou a ruína de nossos primeiros pais, e a aceitação de uma mistura de bem com mal é a ruína de homens e mulheres hoje. A mente que depende do julgamento de outros, certamente mais cedo ou mais tarde, será desencadeada, também será desencaminhada, ok? Isso quer dizer assim, gente, se você depende sempre de que os outros digam para você o que é certo ou errado, o que está escrito na Bíblia, o que é a verdade, você nunca vai ter nada por si próprio, nunca vai saber nada por você mesmo do que está certo e o que está errado. Você depende dos outros para te dizerem, você nunca sabe porque você mesmo não buscou para saber, ok? Então, quer dizer, uma hora alguém vai te desencaminhar porque você dependia do conhecimento dos outros ou do parecer dos outros, e você pode acabar em maus lençóis, né? Porque você precisa que os outros pensem por você, basicamente seria isso, né? Então, a apresentação geral, ela tem confiado o seu corpo aos médicos e a sua alma aos pastores. Não pagam eles bem aos seus pastores para estudar a Bíblia em seu lugar, a fim de que não precisam ser molestados? E não é a sua obrigação
dizer-lhes aquilo em que eles devem crer e solucionar todas as questões duvidosas de teologia sem pesquisa especial da sua parte? Quer dizer que eles tudo vão dizer e você não vai pesquisar nada para saber se é verdade? Se estão doentes, vão ao médico. Creem em tudo que ele possa dizer e ingere qualquer coisa que ele possa prescrever, pois não lhe pagam um liberal honorário. E não é seu dever conhecer seus males físicos e o que prescrever para deixá-los bem sem precisarem ser atormentados com o problema? Satanás ele espera envolver o povo remanescente de Deus na ruína geral que está vindo sobre a terra. Ao se aproximar a vinda de Cristo, ele estará mais determinado e decidido em seus esforços para derrotá-lo. Vocês lembram daquele verso que diz na Bíblia que Satanás ele está em derredor do ser humano e procurando uma alma para devorar? Pois basicamente esse argumento está com base naquele versículo bíblico. Então, homens e mulheres se levantarão professando ter alguma nova luz ou alguma nova revelação cuja tendência é desestabelecer a fé nos marcos antigos. Suas doutrinas não suportarão o teste da palavra de Deus, contudo, almas serão enganadas. Então, assim, veja o que diz, homens e mulheres se levantarão professando ter uma nova luz. Você pode dizer assim, tá aí, por acaso tu está tendo uma nova luz? Não. Eu estou te trazendo um conhecimento específico de uma parte da Bíblia onde diz que você precisa ter conhecimento por si mesmo. Ainda que eu te diga, você tem que ir lá e tem que conferir isso de perto, certo? Quando um ponto de doutrina que não compreendeis chama a vossa atenção, veja só, ide a Deus de joelhos, a fim de que possais compreender qual é a verdade, e não sejais encontrados como foram os judeus lutando com Deus. Ok? Você não sabe o que fazer com o que você tem de entendimento da Bíblia, e depois você começa numa briga com Deus, por que isso, por que aquilo, por que Deus permite isso, por que Deus permite aquilo, porque você não tem conhecimento por você mesmo, porque você mesmo não busca das Escrituras a verdade, enfim, saber porque as coisas são do jeito que são, certo? Jesus é o único modelo verdadeiro e cada qual tem agora de investigar a Bíblia por si mesmo, de joelhos perante Deus. Então, veja que nesse argumento estamos aqui reafirmando que diante das dúvidas que você tem, ainda que te apresentam uma teoria, uma hipótese ou enfim, qualquer argumentação, e você tem uma dúvida com relação àquilo, você precisa se ajoelhar e pedir orientação para Deus também, certo? Se é que você confia suficientemente em Deus, que Ele pode te dar orientação diretamente a você. Então, com o coração humilde e dócil de uma criança, se quiser saber o que o Senhor dele requer, né? Você vai descobrir, assim como o coração de uma criança dócil, que está dizendo. Por muito alto que qualquer pastor tenha estado no favor de Deus, se negligenciar, seguir a luz que é dada por Deus, se recusar a ser ensinado como uma criancinha, entrará em trevas e enganos satânicos e levará outros para a mesma vereda, né? Deus não condenará ninguém no juízo porque acreditou em uma mentira ou conscienciosamente acariciou o erro, porém será porque negligenciaram as oportunidades de se tornarem familiarizados com a verdade. Então, assim, o que eu digo? Biblicamente falando, há um embasamento de que Deus não vai considerar os seus erros na sua ignorância, certo? Na sua ignorância, Ele não pode considerar, porque você não soube, não sabe, enfim. Mas se você teve oportunidade e não quis, tu sabe no teu coração naquele momento, se você não quis observar aquela verdade, teve oportunidade e não fez, bom, a partir desse ponto aqui eu não vou julgar que você não vai ter
né, esse favor da parte de Deus, mas você teve a oportunidade e não quis e não fez, certo? Então a partir daí eu acredito que Deus vai fazer o julgamento dele aí. Eu não sei o que ele pode considerar, né? O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós, e necessitais de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiados indolentes para obter. Naquele tempo de provações, toda alma deverá por si mesma estar em pé perante Deus. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem na terra, vivo, eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho e nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Viu só? Está lá em Ezequiel 14, 12. Veja que essas passagens mesmo bíblicas, elas falam por si só com relação a isso que eu estou trazendo, né? Então, assim, para a gente seguir aqui em direção ao fim dessa apresentação, veja aqui um conselho básico aí para a tua libertação, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João 8,32, ok? Note que o conselho também ele é condicional. E conhecereis a partir daqui, então, você se libertará na busca pela verdade, né? Você vai se libertar na busca pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade que, né, vai te libertar. Ela é condicional aqui, né? Tem uma condição ali. Note outro verso condicional aqui na busca pela verdade, que está lá em Jeremias 29, 13, é bem conhecido, os irmãos. E vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando vós procurardes de todo o vosso coração. Uma outra regra aqui básica para você começar a estudar e a pesquisar as escrituras, veja que diz em Isaías 28:10, eu quero lembrar que eu estou lendo aqui na versão King James, ok? Porque preceito precisa ser sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha, aqui um pouco e lá um pouco. Na King James está falando assim, né? Bem ao pé da letra, assim, é o que está escrito nos originais, né? Na sua Bíblia, que pode ser uma outra versão, vai estar dizendo regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Você pega toda a Bíblia, lê bastante, estuda, pesquisa, investiga nela. Se você tem um ponto doutrinário lá que você quer saber, busque mais referências que diga que aquilo é daquele jeito ou não. Não se baseie numa passagem, principalmente fora do contexto, para você ter aquilo como pretexto ou como a sua ideologia. Você gostou daquele texto, mas você está tirando ela do contexto e de um conglomerado de passagens que definem melhor o que você está tentando ou querendo entender de outro jeito, entendeu? Então entenda que você precisa seguir um alinhamento aí né, coerente. Entende? Não pegue um texto lá e defina uma coisa. Você precisa buscar aí um contexto com bastante chave bíblica aí para você chegar a um consenso, né, sobre o que você está estudando. E você vai encontrar o que você está procurando. Aqui falando dos bereanos, por exemplo, lá em Atos 17:11, aqui diz, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam uma palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas escrituras se essas coisas eram assim. Agora vocês imaginam, Paulo ia lá e apresentava para os bereanos as coisas que ele tinha de testemunho de Cristo e tal, e falava e apresentava algumas cartas. Só que é o seguinte, eles escutavam com muita atenção e recebiam essa palavra ali, com toda a prontidão da mente, assim, gentis, não, beleza, vamos te ouvir. Quando ele terminava, eles chegavam e diziam, olha, beleza, agora nós vamos sentar aqui e nós vamos estudar para ver se o que tu trouxe é assim mesmo. Nós vamos verificar isso aí de perto agora, ok? Então, não menos você vai ter que fazer assim também, certo? Em 1 Tessalonicenses 5:21 diz o seguinte, examinai todas as coisas e retende o que é bom, ok? Um homem considera um dia superior ao outro e o outro considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto
em sua própria mente. Ok? Além de estudar ali, como diz, examinando todas as coisas, retende o que é bom. Mas ali em Romanos 14:5 diz, seja cada homem completamente convicto em sua própria mente daquilo que tu está estudando, examinando tudo e retendo o que é bom. Esteja convicto dessas coisas que você está estudando, ok? De maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Veja que são chaves bíblicas aqui, argumentos que nos fecham um entendimento e nos dá conhecimento, principalmente de que a Bíblia nos dá, vamos dizer assim, por inspiração, liberdade para uma tomada de decisões importantes, ok? Quer dizer, ele te dá aqui liberdade para definir as coisas desse jeito como eu estou colocando para você. Você precisa buscar essas coisas por você mesmo, a verdade, e saiba por você e esteja convicto dessas verdades que você está buscando, certo? É bem básico esse estudo aqui, são poucos textos bíblicos, mas que eles são bem esclarecedores e que, se você refletir neles, você vai alcançar aí um pensamento bem grande, com profundidade no que ele está querendo dizer para nós, né? Quando você está aí diante de muitas igrejas, muitas denominações, instituições que te dizem o que é verdade ou não, você não sabe já nem o que é seita, o que não é muita gente falando de Deus, do céu, de coisas, de teorias, de trocentas coisas. Pegue a Bíblia você mesmo, estude ela e faça o que está dizendo. Estude por você mesmo, saiba da verdade por você mesmo e esteja convicto daquilo que você leu, estudou e já está resolvido para você. Não deixe que os outros te digam, nem eu que te digo o que você tem que fazer. Então aqui é só o pontapé inicial para você entender que você tem liberdade para fazer isso e tomar suas próprias decisões, certo? Eu imagino que é o seguinte, em algum momento você vai descobrir algumas coisas e o que vai acontecer? Você vai encontrar pessoas que pensam semelhante e que encontrou os mesmos pontos que você. Se fortaleça com esses irmãos, congreguem entre vocês, orem, estudem da palavra de Deus e se ajuntem para oração, para estudo da palavra, para reflexão, para se ajudarem uns aos outros. Você vai encontrar pessoas com certeza que encontrou o mesmo pensamento e o raciocínio em estudo que você teve, ok? Tenho certeza que você vai encontrar. Esse é bem básico, eu vou acho que deixar esses textos disponíveis num link para download aí para aquele que quiser continuar com essas passagens, ok? É isso aí, meus queridos irmãos, nos voltamos numa próxima oportunidade. Um abraço.